Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO e na edição de hoje você vai ver projeto que propõe aumento salarial dos servidores estaduais é aprovado em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cai o número de desempregados no país e aumenta a partir de amanhã o preço de medicamentos em todo o Brasil. Aqui no estúdio vamos receber uma médica ginecologista para falar sobre métodos contraceptivos e você vai conhecer um projeto aqui em Uberlândia que ajudou a reduzir o número de adolescentes grávidas. É agora no Jornal da UFO. O projeto que propõe um aumento salarial para todos os servidores do Estado foi aprovado em segundo turno no plenário da Assembleia Legislativa. Antes, a proposta recebeu dezenas de emendas dos deputados ao passar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O projeto agora segue para o parecer do governador, que tem até o dia 5 de abril para sancioná-lo ou vetá-lo. Hoje, o secretário-geral do Estado, Matheus Simões, falou sobre as alterações feitas no projeto. O que é o compromisso que o governador está assumindo? Recomposição inflacionária esse ano, os 10% foram aprovados ontem na Assembleia, infelizmente aprovados com uma série de penduricários que são absolutamente inconstitucionais, vão ter que ser vetados, é populismo sendo praticado na hora que num ano eleitoral você aprova aumentos acima da inflação, que não são nem permitidos por lei, já que nós estamos no limite da LRF. Para poder fazer política barata, mas enfim, vamos ter o reajuste dos 10% e teremos o reajuste anual daqui para frente. Esse é o compromisso do governador. O governador tem dito isso, falou, olha, temos que parar com esse negócio de fazer reajuste a cada 2, 3 anos. O reajuste, se ele for anual com a inflação, ele mantém o poder de compra do servidor e não sacrifica as finanças do Estado. Isso que é importante. O IBGE divulgou hoje que a taxa de desocupação no país caiu para 11,2% no trimestre encerrado agora em fevereiro, uma redução de 0,4% se comparado com o trimestre anterior encerrado em novembro. Com a baixa, o país soma agora 12 milhões de desempregados. E o governo federal aumentou a margem do empréstimo consignado para 40% do valor que aposentados e pensionistas recebem. Agora, o que precisa prestar atenção é o seguinte, que mesmo com juros menores, o consignado engrossa o endividamento dessa parcela da população, que já é alto. Com o aumento do crédito consignado para 40%, o governo estima que cerca de 77 bilhões de reais fiquem à disposição através dos bancos. A medida abrange os segurados pelo INSS e também quem recebe o benefício de prestação continuada. Hoje nós temos 35% destinado à consignação de empréstimos e 5% para consignação de cartão de crédito. Então hoje, se nós somarmos tudo, o aposentado pode chegar a 40% de endividamento dentro de consignação no seu benefício. Segundo a medida, o prazo para pagamento continua sendo de 84 meses, ou seja, 7 anos, com juros de, no máximo, 2,14% para operações de crédito consignado convencionais, aquele que vem descontado diretamente em folha, e juros de 3% para despesas de cartão de crédito. A extensão do limite de crédito beneficia muitos idosos, mas também pode ser uma grande armadilha para quem não tem controle financeiro. Isso porque comprometer quase a metade da renda mensal para quitar contas em atraso ou até mesmo ajudar familiares pode deixar muita gente endividada. Segundo o Serviço de Proteção de Crédito, 27% dos aposentados estão com o nome sujo. Há um ano, Márcia teve que usar o consignado para pagar dívidas em atraso, como cartão de crédito e prestação de carro. Os 20 mil reais foram parcelados para os próximos 48 meses, uma prestação de R$ 721, comprometendo 30% da sua aposentadoria. É só em caso de emergência mesmo, eu precisei pegar para acessar algumas contas que estavam atrasadas
porque senão ia virar uma bola de neve, ia sujar meu nome. Essa educadora financeira diz que muitos aposentados pegam empréstimos para completar a renda e isso pode virar uma grande bola de neve. Nós temos uma inflação hoje, né, do nosso lar de aproximadamente 10%. Se nós considerarmos essa inflação de 10% ao ano, o salário do aposentado não sobe isso, ok? Em 7 anos, não será apenas 40% do valor do salário dele, né? Será muito mais que isso. Que a dívida que ele está contraindo hoje, né, que de repente, até com muito aperto, pode ser que seja possível ele pagar, daqui 2 anos ele não está pagando mais, então ele vai em cima de outro, e com isso nós temos essas pessoas com superendividamento. E os remédios vão ficar mais caros em todo o país a partir de amanhã, viu? A Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos anunciou o reajuste anual e, segundo a indústria, a alta deverá acompanhar a inflação, que está em 10%. A previsão é que o aumento afete cerca de 13 mil medicamentos disponíveis no mercado. E os contribuintes de Uberlândia têm até hoje para obter o desconto de 8% à vista no pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. A partir de amanhã, até 18 de abril, vai ser oferecido o desconto de 5%, também para quitação à vista. O carnê do IPTU 2022 foi entregue pelos Correios, mas é possível emitir uma segunda via por meio do portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo Municipal. Período de perseguição, tortura e morte. Há 58 anos, um golpe militar instituiu a ditadura. Para as Forças Armadas, foi um movimento de evolução política brasileira. Para os cidadãos, uma democracia calada à força. É olhando os quadros autorais com traços tristes e representações de solidão que o artista plástico Afonso Lana relembra as 4 vezes em que foi preso pelos militares nos anos 70, auge da ditadura militar. Integrante de movimentos estudantis e de guerrilha, ele foi torturado durante 6 meses. Nós íamos e voltar para a tortura, que é pau de arara, choque elétrico, mesa de operação, toda essa coisa, além da tortura psicológica. Primeiro foi em Minas, que foi até um pouco mais branda. Depois nos levaram para o Rio de Janeiro, no quartel da PE, da Vila Militar, onde que a tortura foi muito mais pesada, porque além do que a gente passava, a gente assistia a tortura dos outros. Histórias como a do Afonso aconteceram durante o regime militar, que há exatos 58 anos depois o então presidente João Goulart interrompeu o processo democrático e deu início à ditadura. Esse especialista explica que o golpe começou muito antes de ser planejado. Você tem todo esse entrelaçamento de interesses internacionais e do empresariado, o grande empresariado local nacional, que era contra essa política nacionalista empreendida por vários governos, entre eles o próprio JK, né? O governo João Goulart, o governo Jânio Quadros, mas no governo João Goulart essas medidas vão tomar um impulso maior, em que você tem ali um embate maior entre uma política mais nacionalista em defesa das riquezas brasileiras, do próprio petróleo, né? A política de reforma agrária, ou seja, o que vai culminar, de fato, com a instalação do próprio golpe é a divulgação pura e simples dessas medidas e dessas reformas de base do governo João Goulart. O período foi marcado por censura, tortura e repressão. No total, a Comissão Nacional da Verdade identificou 434 mortos e desaparecidos políticos, além de milhares de pessoas torturadas por agentes de Estado. Para o professor de História da UFO, o Brasil não fez as pazes com esse período sombrio, porque os criminosos não foram punidos. O que nós temos que fazer hoje é justamente resgatar esse sentimento de democracia de fato, porque a democracia brasileira é muito frágil até hoje, né? Para que a gente possa, de alguma forma, restabelecer uma ideia de história pública sobre o nosso passado, para que as pessoas tenham acesso a essas informações, para que as escolas, de fato, ensinem e informem o que de fato aconteceu, né?
para que isso não se repita mais, para que a gente não tenha que aceitar como naturalidade ataques ao Congresso, ataques à democracia, a defesa das armas, a defesa da violência contra as pessoas diferentes, né? Ou contra a diferença política, né? E o encontro da população brasileira com a história passa pelo que acontece ainda hoje, como a perseguição de minorias sociais. É uma sociedade fraturada, né? Uma sociedade que não é capaz de conviver com as diferenças, é uma sociedade demarcada hoje por uma intolerância muito grande contra indígenas, contra negros, contra quilombolas, contra as mulheres, uma violência contra a mulher. E tudo isso, de alguma forma, é sustentado por determinadas visões hegemônicas no Brasil, né? Que supostamente defendem uma nação brasileira e se vestem de verde e amarelo, mas quando na prática estabelecem uma política de entreguismo nacional das empresas nacionais, dos recursos naturais brasileiros, das florestas brasileiras, das reservas indígenas, para que elas sejam depauperadas, né, sejam exploradas. Para mudar esse cenário, o professor defende a celebração da democracia e a busca por justiça para uma reparação histórica. É uma tentativa de ajuste da própria história do povo, né, brasileiro consigo mesmo, do seu próprio passado, para que a justiça seja feita, para que os perseguidos sejam, de alguma forma, trazidos à cena, né, para que o silêncio sobre esses mortos e desaparecidos seja desnudado, né, para que a democracia brasileira seja cada vez mais fortalecida. Vamos agora aos números atualizados da Covid-19 aqui em Uberlândia. Na tela, o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Nele, a gente consegue ver que nas últimas 24 horas não foram confirmados óbitos, felizmente, mas 30 pessoas testaram positivo para a doença. Ao todo, 3.341 pessoas morreram desde o início da pandemia. 32 estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid na rede municipal é de 10%. E olha, já estão abertas as matrículas do curso de qualificação profissional gratuito de microempreendedor individual. O curso faz parte do projeto Qualifica Mais Progredir, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e também da Escola Técnica de Saúde da UFO. São 500 vagas disponíveis e podem participar os beneficiários do Auxílio Brasil e pessoas cadastradas no CadÚnico, que tenham mais de 18 anos e o ensino fundamental 1 completo. As matrículas seguem abertas até o dia 18 de abril e podem ser realizadas no campus Umuarama da UFO, na sala 311, no bloco 4K, aqui na tela para ficar mais fácil para você. Sala 311, bloco 4K, no campus Umuarama da UFO. Vamos agora à previsão do tempo, como fica amanhã em Uberlândia e algumas cidades da região. A sexta-feira será de sol em Uberlândia com algumas nuvens, chuvas rápidas à tarde e à noite, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 31. Ituiutaba terá um dia de sol a nublado, pancadas de chuva à tarde e noite, temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. Patos de Minas terá uma sexta-feira com sol e algumas nuvens. Chove nos períodos de tarde e noite, mínima prevista de 17 graus e máxima de 32. Monte Carmelo terá um dia de sol a nublado, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 18 e máxima de 30 graus. Prata terá um dia de sol com algumas nuvens, chuvas rápidas à tarde e noite, a temperatura fica entre 23 e 34 graus. Hoje o JU fala sobre métodos contraceptivos e por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica ginecologista, doutora Ana Paula Machado. Seja muito bem-vinda ao Jornal da UFO. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, por fazer parte aqui dessa entrevista, dessa participação. Imagina, é um grande prazer recebê-la aqui. Vou te convidar para que antes do nosso papo a gente assista junto a reportagem que mostra um projeto aqui em Uberlândia que ajudou e muito a reduzir o número de adolescentes grávidas na rede pública de saúde.
Esta jovem, que não quer se identificar, tem 15 anos e veio colocar o implante contraceptivo subcutâneo com a ginecologista da Unidade Básica de Saúde do seu bairro. A gente coloca abaixo da pele, que é na subderme, tá? E ele é muito tranquilo de colocar. Às vezes você vai sentir um pouco, porque a gente tem que anestesiar para colocar, porque a agulha da inserção ela é longa, porque o bastão é longo. Então a gente precisa anestesiar, esse anestésico às vezes arde só um pouquinho, tá? Mas é o que você vai sentir só, é o anestésico e depois não vai sentir mais nada. A gente vai fazer depois um curativo. Como ela já tem uma vida sexual ativa, a assistente social sugeriu a aplicação do método anticoncepcional para evitar uma gravidez não planejada. Não pretendo ter filho por agora e eu acho isso muito importante por conta que... Você pretende estudar? Pretendo estudar, pretendo fazer outras coisas também como prioridade e não imagino eu tendo filho agora. O método, que dura 3 anos, é indicado para meninas em situação de vulnerabilidade, também usuárias de drogas, moradoras de rua ou profissionais do sexo. Ele tem que esperar um tempinho e ele começa a ser liberado no organismo a partir de 24 horas da aplicação. Aí começa a liberar a substância que evita a gravidez, mas tem um certo período de tempo que ela tem que esperar e usar o preservativo até ficar mais tranquila para não usar outro método além do implante. Desde que o programa começou em Uberlândia, só aqui na UBSF do bairro Canaã, mais de 100 meninas colocaram um implante anticoncepcional. A taxa de gravidez entre adolescentes com idades entre 13 e 17 anos caiu de 11% para 8% nos últimos 3 anos. É um método de longa duração, ele dura 3 anos, a gente coloca na epiderme da paciente, subderme que a gente fala. E ele é um método muito bom porque ele independe da lembrança da paciente. Então, com isso, reduz mesmo os índices de gravidez não planejadas nesse período, que é tão importante na adolescência. O procedimento, realizado pela Secretaria de Saúde de Uberlândia, é gratuito e realizado em todas as unidades de saúde do município. Na rede particular, ele custa em média R$1.000. E aqui comigo na bancada, a médica ginecologista Ana Paula Machado, para a gente falar um pouco mais sobre o assunto. Doutora, a gente sabe que nos últimos 20 anos o Brasil registrou aí uma queda de 37% no número de adolescentes grávidas. Gostaria de saber se, na opinião da senhora, isso se deve a maior acesso aos métodos contraceptivos ou até mesmo a maior acesso a informações básicas que muitas vezes são passadas até mesmo na escola mesmo. Eu acho que assim, a mudança aconteceu pelo maior acesso, né, à educação. Eu acho que isso está sendo mais informado, quer dizer, tirou um pouco do tabu que essas meninas não vão ter vida sexual inicial precoce, né? Então eu acho que fiz com que as famílias ficassem mais atentas um pouco. Eu acho que isso é uma questão do social que está mudando, quer dizer, a mãe antes não aceitava que se passasse um anticoncepcional, não aceitava que essa menina poderia começar com uma vida sexual mais precoce. Então essa mudança já está existindo, né? Então a família já aceita que você passe um anticoncepcional. Antes você estava ofertando um início de vida sexual, então era uma visão diferente, né? Então a família achava que você estava incitando aquela criança a começar uma vida sexual. Então isso já foi uma mudança que aconteceu que está acontecendo na nossa população. Esse acesso facilitado a alguns produtos bons, né, que a gente fala. O Implanon, que é esse subdérmico, que é um anticoncepcional de longa duração, ele não depende da vontade, porque muito adolescente às vezes inicia, mas assim, vem aquela vontade de engravidar, que é inconsciente, às vezes, eu quero testar se eu sou, né, tipo assim, fértil. Então isso é quase que uma inconsciência dela, ela vai com o método contraceptivo, apaixona e aí engravida, entendeu? Então esse teste da fertilidade que a gente fala também é uma das coisas que métodos de longa duração, esses métodos que não dependem muito dela, né, que você insere e ele está fazendo a ação, isso facilitou muito a vida da não gravidez, né, da fertilidade.
E a outra posição também que a gente acha que foi o acesso dessas adolescentes ao ginecologista, facilitou um pouco também, sabe? A mãe deixar ela ir no ginecologista, tá? Então, assim, todos esses facilitadores, né, e a escola também, acho que foi o que mais forneceu essa queda. E a pandemia também, eu acho que o ficar em casa, ele teve uma contribuição muito grande. Conjunto de fatores. Um conjunto de fatores, tá? Doutora, nós separamos aqui os 5 métodos contraceptivos mais comuns para que a gente possa explicar melhor para o pessoal de casa. Para começar, a camisinha. E eu gostaria logo de cara de saber se ela pode ser mesmo considerada o método mais recomendado, porque afinal ela, além de tudo, previne várias doenças. Então, aí nós temos duas coisas. Ela é um método que a gente fala que assim, o casal tem que preocupar. Então, eu faço a minha parte feminina, você vai fazer o masculino, tá certo? Então, a contracepção tem que ser uma educação do casal. Então, a partir do momento que eu estou usando o meu método, você é responsável pelo seu método. Então, o preservativo masculino, principalmente, né, tem que ser uma cobrança que o homem faça essa parte, entendeu? Por quê? Mesmo que o meu método falhe, o seu está seguro. Então, assim, para que tenha uma, tipo assim, e que isso seja exigido, né, a gente tem que mudar a concepção de que só um método que tem que ser usado. Nós temos que usar o conjunto, entendeu? Eu faço a minha parte, você faz a sua. Isso tem que ser cobrado dessa relação, né, dessa troca, e troca de segurança. E quanto à camisinha masculina e feminina, existe diferença quanto à segurança? Não, as duas são seguras, só que assim, a feminina é uma camisinha que é pouco usada porque assim, ela não é, vamos supor, assim, a mulher não acha aquilo ali bonito, entendeu? Ela é usada muito, foi muito usada quando saiu a AIDS, né? Ficou uma coisa que foi mais, publicamente foi mais usado, mas que atualmente a gente não vê grandes usos. 70%, vamos supor, de eficácia de contracepção do preservativo masculino, vamos supor, com 99,8% do implante, quer dizer, você vai usar qual método? O mais efetivo, porque uma gravidez nessa fase de vida não é muito indicada. Então, o melhor é que você use o mais efetivo e não, assim, é bom que se use o preservativo, mas não só como contracepção, mas como método de barreira mesmo. Tá certo. Vamos falar agora um pouco sobre as pílulas e eu gostaria que a gente também desmistificasse um pouco algumas concepções erradas que se tem com relação a elas, né, doutora? Por exemplo, engorda, muda o corpo, ajuda a melhorar a pele ou não? É tudo balela? Então, o engordar, ajudar... A gente tem os anticoncepcionais combinados, que tem estrogênio e progesterona, e eu tenho só de progesterona, tá certo? Então, para cada, tipo assim, especificidade que eu quero, olha, eu quero um com uso dermatológico, eu quero que melhore acne, eu quero que melhore pele, eu quero... Então, eu tenho um tipo de combinado específico que vai para aquela atuação. Ah, eu quero reter menos líquido, eu tenho outro tipo. Então, assim, a gama de anticoncepcional que nós temos é muito grande, de hormônios são muito grandes. Ah, um aumenta o risco de trombose, outro diminui, um eu posso usar na obesa, um eu posso usar na hipertensa, o outro eu não posso usar na diabética. Então, assim, dessa gama de diferentes hormônios para diferentes patologias, nós temos muita coisa, sabe, que teria que ser. Então, é mito que engorda, né? Ela pode reter um pouco e vai reter onde tem celulite, onde já é mais gordinha. Eu posso, às vezes, usar ele como um método, né? Que ele vai me dar uma muleta para me engordar. Ah, eu estou tomando anticoncepcional, então eu engordo. Não, eu engordo porque eu deixo de fazer minha atividade física, porque eu como errado. E aí eu uso o meu contraceptivo como muleta. Ah, não, estou engordando porque estou usando anticoncepcional. Então, às vezes, a gente tem essas muletas que a gente fala, sabe? Ah, eu estou engordando não é por conta dos meus hábitos errados, é por conta da minha pílula, né? Então eu tenho quem jogar a culpa, sabe? Tá certo, entendido. Vamos ao terceiro método contraceptivo, então, que é o dispositivo intrauterino, o DIU. Doutora, a gente sabe que existe o DIU de progesterona, o DIU de cobre, né? Mas antes de entender a diferença entre eles, gostaria de saber se o dispositivo intrauterino, ele é recomendado a qualquer mulher ou não? Sim.
A primeira, as contraindicações, a gente fala absolutas do método, se eu tenho um útero com uma malformação, então esse útero eu não posso usar, tipo assim, eu tenho útero de Delfo, que ele é feito um coraçãozinho, eu tenho 2 úteros, né? Então esse ele não é recomendado. Se eu tenho algum mioma que não deixa ele entrar, se eu tenho alguma patologia, tipo assim, um câncer, uma patologia endometrial, eu não posso usar um DIU sem investigar ou sem tratar aquilo ali, né? Porque isso não vai dar certo. Então esses são os casos mais, assim, ou na suspeita de gravidez ou numa infecção uterina. Então, isso são contraindicações absolutas para mim não usar o DIU. No restante, nós podemos usar. E como que é feita a escolha, se vai o DIU de progesterona ou de cobre? A diferença, então vamos falar assim, a diferença entre o DIU de cobre, eu tenho o DIU de cobre, DIU de prata e o DIU hormonal. Aquelas pacientes que não querem menstruar ou que por algum problema já menstruam muito ou que tem muita cólica, eu vou priorizar um que tenha progesterona porque ela vai entrar com o tempo em amenorreia, ela não vai menstruar mais, né? Então eu faço contracepção e já tratamento de uma patologia ou de tratamento de um sangramento uterino grande. Nos DIUs de prata, de cobre, eu vou usar para aquela mulher que não quer hormônio de forma alguma e que gosta de menstruar e que sinta bem menstruando, tá certo? O quarto método contraceptivo que a gente separou para falar aqui na bancada do JU é o adesivo anticoncepcional. Como é que ele funciona, doutora? Nós temos 2 métodos que são o adesivo e o anel vaginal. Os 2, eles evitam a passagem gástrica, ele vai ser um método de absorção da pele já para o vaso, tá certo? Então eu não vou passar estômago, fígado, então eu não tenho essa primeira passagem hepática. Então para quem tem uma patologia hepática, quem tem problema de enzimas hepáticas, alguma coisa, esse é um método de escolha, tá certo? Então o adesivo é um desses, ele é semanal, ele é hormônio do mesmo jeito, mas vai ser absorvido pelo contato com a pele, tá? Então ele é um transdérmico também. Pode falar. Esse o outro também, que é o anel vaginal, que às vezes, não sei se ia tocar no assunto, ele é a mesma coisa, ele é passagem pela mucosa, e é pela mucosa vaginal. Eu coloco o anel dentro da vagina e a vagina vai absorver o hormônio. Tá certo, esclarecido. O último método contraceptivo que a gente separou para falar aqui é a laqueadura e a vasectomia. E a gente sabe que esses são métodos cirúrgicos e não reversíveis, é isso mesmo? Assim, ele tem uma reversibilidade, mas que a reversão é muito pequena. Atualmente, assim, em torno de 20% a 15% só de reversibilidade, se tiver mais que 10 anos de procedimento. E aí, ele, de fato, são métodos indicados para pessoas que têm uma idade mais avançada? Ou estou enganado? Então, pela legislação brasileira, o que eu tenho de indicação para esses métodos? Eu posso ter 25 anos e não querer ter filho ou por alguma patologia minha, tipo assim, olha, geneticamente eu tenho um distúrbio que eu não quero passar para frente. Então eu posso ir lá fazer uma vasectomia ou uma laqueadura, se eu tiver 25 anos, tá certo? Se eu não tiver e for, tipo assim, eu posso fazer minha laqueadura desde que eu tenha 2 filhos, tá? E eu posso fazer, tipo assim, 6 meses depois do parto. Eu não posso fazer intraparto. Mais importante ainda a gente lembrar aqui hoje que, além de se preocupar com uma gravidez, é muito importante pensar também nas ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Na tela aí para vocês, as mais comuns: HPV, herpes genital, clamídia e também gonorreia, AIDS, sífilis. Alguns exemplos aí que a gente precisa ficar de olho, não é mesmo, doutora? E por isso, esse método combinado sempre é o melhor, né? O homem com preservativo e a mulher com contraceptivo de escolha, entendeu? Então, o casamento é que é chamado sexo seguro. E é com essa mensagem de que o método combinado é a melhor opção que a gente encerra a nossa entrevista com a médica ginecologista, a doutora Ana Paula Machado. O Jornal da UF só tem a agradecer pela sua presença. Obrigada, viu? Obrigada Seja pelo sempre convite. muito bem-vinda, tá bom? Obrigada pelo convite. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura e amanhã às 7 a gente te espera. Uma excelente noite para você e até amanhã.